Oi galera, tudo jóia? Hoje eu vou começar aquela série que eu anunciei no canal 2 semanas atrás, sobre por que eu assisto minhas séries favoritas. E hoje eu vou começar com uma série que eu realmente gosto muito, que eu me liguei a ela muito positivamente desde o primeiro episódio, que é a série Once Upon a Time. Vamos lá? Então, gente, pra quem não sabe, Once Upon a Time é uma série que junta vários contos de histórias da Disney e mudam o contexto como se fosse de um único mundo. Por exemplo, pega a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, todas elas e colocam todo mundo junto lá na Florestinha Encantada, e é como se fosse uma coisa só. Time são as adaptações. Eles colocam um contexto com uma lição de vida em cada episódio. Eu sei que é meio difícil você acreditar que uma série de fantasia tem uma lição de vida e um contexto para Time, ela mescla grandes batalhas, grandes coisas e vai muito além do que o conto de fada, que geralmente costuma ocorrer na Disney. Como começa a história? Once Upon a Time, na verdade, começa quando a Rainha Má, do conto da Branca de Neve, lança uma maldição em todo o Reino Encantado, mandando eles para a Terra, ou seja, um lugar sem magia, para que ela possa ser a única com um final feliz. Mas acontece que nesse meio tempo, a Branca de Neve teve uma filha com o Príncipe Encantado. E essa filha conseguiu escapar da maldição. Passam-se 28 anos e essa pessoa retorna com a missão de salvar os amaldiçoados. Eu vou falar agora sobre um pouco dos personagens que eu mais gosto na série. Primeiro, a protagonista. Once Upon a Time atualmente já tem 5 temporadas. E a protagonista, a Emma, ela é filha da Branca de Neve com o Príncipe Encantado. Muita coisa se passa, e ela era a minha personagem favorita na primeira temporada. Algumas coisas me fizeram desgostar dela, mas isso é relativo. Tem pessoas que amam muito ela, e tem pessoas que odeiam muito ela, e tem pessoas que amam e odeiam ao mesmo tempo. Minha segunda personagem favorita é a mãe da Emma, a Branca de Neve. Eu gosto da personagem dela, a Mary Margaret, que é a Branca de Neve no mundo da maldição, porque ela é o contrário do que a gente vê naquelas histórias da Disney, onde que ela é a bobinha que come a maçã envenenada. Ela tem uma alma um pouco mais de guerreira e é um pouco mais esperta, apesar de não saber guardar bem o segredo, que é o que faz o entorno da série, digamos assim. Nessa versão, a briga entre a Rainha Má e a Branca de Neve começa porque a Branca de Neve não conseguiu guardar um segredo durante a infância. Meu terceiro personagem favorito é o par romântico da Emma, o Killian Jones, ou o Capitão Gancho. Eu realmente gosto desse personagem, não só porque ele é o mais lindo da série, mas é porque ele tem uma história, um personagem que passa por grandes dificuldades e conseguiu sair do caminho negativo e se aliou ao bem, tanto pelo amor a Emma quanto por diversos outros. Meu quarto personagem favorito ficou pouco tempo na série, que ele morreu logo nos primeiros episódios da primeira temporada, mas foi o primeiro a recuperar sua memória sobre a vida sem a maldição. Na vida sem a maldição, ele é o caçador da Branca de Neve. Na vida amaldiçoada, ele é o xerife da cidade. Para os fãs de 50 Tons de Cinza, esse vai ser o ator mais bonito da série inteira. Meu personagem favorito tem hora que me irrita às vezes, mas ele é quem liga a série inteira, que é o Henry. Ele é filho da Emma, logo ele é neto da Branca de Neve, mas ele foi adotado pela Regina, que é a Rainha Má. Então ele meio que participa de todos os entrelaces da série, e é ele que vai atrás da Emma. Ele é o personagem protagonista que começa realmente os entrelaces da série. Se não fossem as atitudes dele, não teria o porquê da Salvadora voltar a Storybrooke e realmente desenrolar os meus personagens favoritos. É um vilão que eu acho que ninguém consegue odiar, que é o Rumpelstiltskin, ou o Sr. Gold. Eu comecei a gostar dele por causa de uma das frases que pra mim viraram uma das mais marcantes da série, que seria Magic always gonna be a price. Ou seja, magia sempre vem com preço. Na primeira temporada ele é um personagem bem icônico e bem hilário. Ele é o Senhor das Trevas. Todo mundo que procura por uma magia
faz um acordo com ele, porque ele é o ser mágico mais poderoso da série até então. E eu acho bacana, principalmente na primeira temporada, por esse lado icônico e pela história, porque quando ele quis buscar a magia, ele acabou perdendo um relacionamento com o filho dele, e é um personagem com uma história bastante desenvolvida. E faz a gente ter uma certa ligação com ele, mesmo ele sendo um dos principais vilões. Por último, minha personagem favorita, a maior da série. Eu não comecei a gostar dela na primeira temporada. Aliás, eu odiava ela. Mas depois de alguns capítulos, a gente começa a gostar tanto dela que eu acho que não tem como não gostar. Que é a Rainha Má. A pessoa que jogou a maldição, a primeira vilã, mas que também, assim como o Capitão Gancho, se torna uma das protagonistas da série e deixa de ser vilão. Principalmente a partir de meados da segunda temporada. Mas não é só isso. Quando a série começa a aprofundar na história de por que ela se tornou uma vilã, como que aconteceu, a gente começa a se apegar com ela. É instintivo. Ela, pra mim, é a melhor personagem da série, e a Lana Parrilla, pra mim, é a melhor atriz da série. Se não fosse por Lana Parrilla, se não fosse pela Rainha Má, com certeza eu não teria um amor tão grande quanto essa série igual eu tenho. Eu vou passar pra vocês agora uma das cenas mais marcantes pra mim com a Regina, que foi na hora que ela começou a falar que ia destruir a felicidade da Branca de Neve antes de jogar Maldição. Vocês podem me achar meio louca, mas para mim foi uma das melhores cenas e é a que eu sempre guardo. E se vocês começarem a assistir mesmo e começarem a seguir principais fanpages, vocês vão ver que tem várias reproduções dessa cena. Todas as fãs da Lana Parrilla, não somente eu, se identificaram demais com o personagem nessa cena, que é a primeira cena da série. My gift to you is this happy day. But tomorrow my real work begins. You've made your vows, now I make mine. Soon, everything you love, everything all of you love, will be taken from you forever. And out of your suffering will rise my victory. I shall destroy your happiness if it is the last thing I do. Hey! Para terminar o vídeo de hoje, galera, eu vou passar para vocês agora o trailer, para quem nunca assistiu e quem quiser ter uma interação maior com os personagens, com o enredo e com a história, conhecer um pouco mais. Semana que vem eu volto, não com vídeos sobre as séries favoritas, porque eu vou intercalar com um vídeo do canal e uma vídeo dessa série. Então é isso, galera. Um beijo e até semana que vem. I'd like a room. What's the name? Swan. Emma Swan. Emma! What a lovely name. Thanks. Welcome to Storybrooke. Time is frozen here. Excuse me? The evil queen did it with her curse. She sent everyone from the enchanted forest here. Then why does everybody just leave? They can't. If they try, bad things happen. It has begun. Sorry I'm late. How would you like a glass of the best apple cider you ever tasted? Why did you do this? Because this is my happy ending. Believing in even the possibility of a happy ending is a very powerful thing. He doesn't know. That he's a fairy tale character. None of them do. They don't remember who they are. Everything we love will be ripped from us while we suffer for all eternity. No more happy endings. Every story in this book actually happened. You should know more than anyone. Why is that? Because you're in this book.
I will destroy you if it is the last thing I do. Enjoy your stay.